Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Economista Sério, economista que mais trabalha no Brasil. E no episódio de hoje falaremos sobre as Casas Bahia, que pediu recuperação extrajudicial. Já vou explicar tudo bonitinho para vocês. O bicho pegou, muita gente falando que a empresa vai quebrar, não tem jeito. Se não quebrar agora, quebra depois. É sobre isso que eu vou falar no episódio de hoje, que está imperdível. Quem não ficar até o final é louco, mas antes de eu começar, você já sabe. Se inscreva aqui nessa plataforma e me diga nos comentários. E aí, bichão, você acha que as Casas Bahia não tem jeito? O negócio vai quebrar mesmo? Me diga aí nos comentários. Pois é, galera, falaremos sobre as Casas Bahia, que na Bolsa também era conhecida como Via Varejo. Por isso, de repente, você não está ligando o nome à pessoa. Xalão, qual é a ação? Isso aqui é a antiga Via Varejo, mas é a Casas Bahia que sempre foi Casas Bahia. A ação é que se chamava Via Varejo e depois mudou para Via. Via Varejo, Via, agora Casas Bahia. Então falaremos sobre as Casas Bahia, que surpreendeu a todos, porque fez um acordo com os bancos numa recuperação extrajudicial. Com essa recuperação extrajudicial, eles acabaram negociando uma dívida de 4,1 bi. É muito dinheiro, então a dívida deles é muito grande. A economia estimada é de 400 milhões de reais, fora também o ganho de caixa, essa flexibilidade. Eles não estavam conseguindo lidar com isso. Porra, é complicado, cara. Você tem que lidar com o dia a dia. É competição de Amazon, competição de Mercado Livre, o próprio mercado externo, Shein, Shopee, AliExpress, caralho, processo trabalhista, logística, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E o teu caixa não tá fechando, sua dívida crescendo, você não consegue fazer nada. O que eles fizeram? Foram lá, procuraram os principais credores, os bancos sempre, óbvio, sentaram, vamos negociar? Ah, não sei, tal. Ó, vamos pedir recuperação judicial. Não, então você tá aqui, vamos negociar, porra. A gente sempre teve aberto a negociações e tal. Então, a recuperação extrajudicial não é uma recuperação judicial, muito menos uma falência. Por isso que as ações abriram o pregão logo depois com uma alta muito forte. Porque o mercado falou, opa, isso é um negócio bom. Eles vão ter um tempo, vão respirar. A empresa não conseguia respirar e aí começa a ficar complicado. Então, a primeira coisa que você tem que entender, recuperação judicial e extrajudicial são duas coisas diferentes. Eles pediram uma recuperação extrajudicial negociando com os bancos, tá? Esse é o ponto importante. No último trimestre, eles tiveram um baita prejuízo de 1 bi de reais. Isso também, na época, assustou muito o mercado. Na apresentação de resultado, eles mostraram lá 55 lojas fechadas também. Então, eles estavam organizando a empresa. 8.300 pessoas demitidas. 42% dos cargos de alta liderança foram eliminados em 2023. Então, a empresa estava tentando arrumar a casa. Mudaram o nome, conforme eu disse. Então era Via Varejo, depois virou Via e agora Grupo Casas Bahia. Essa mudança fez parte de um processo de reestruturação da companhia que está passando sim ainda por uma grave crise financeira. Então era Via Varejo, virou Via, agora virou Casas Bahia. Só que ficar mudando isso não adianta. Eu tinha um amigo no mercado financeiro lá atrás, anos 90, que falava para mim, ei Charlão, não adianta jogar bom ar no bueiro, não vai ficar com cheiro bom. Então ficar 5 minutos depois, continua o cheiro ruim. Então ficar jogando bom ar no bueiro, muda o nome, muda logo, pinta de tal cor. Cara, não adianta. Engana algumas pessoas, mas não engana todo mundo. Ah, então o que a empresa deveria ter feito antes? Isso, pronto, agora está fazendo. Vai esperar quebrar? Porra, não espera quebrar, resolve logo, senta com os credores. Ó, não tenho a grana não tenho a grana, mas quero pagar. Mas não tem a grana, vamos negociar, porque o juro está muito caro. No final do episódio a gente fala mais sobre os juros. Então, no Brasil, no passado, muitas empresas do varejo quebraram. Eu até vou falar depois no meu canal principal do YouTube, no Economista Sincero. Vou deixar o link aqui embaixo, caso você não conheça. Vou falar melhor sobre isso, mas muitas empresas quebraram. A Mapping, que era super conhecida nos anos 70, anos 80... tinha muitas lojas, mas fechou com uma dívida de mais de 1 bi. Quer
Quer dizer, era uma empresa muito conhecida. A própria Mesbla era gigantesca. Eu me recordo da Mesbla, tinha loja no Rio. Uma vez eu estava correndo na loja, minha mãe se distraiu, saí correndo, caí, aí tinha umas prateleiras de vidro, rasguei um pedaço aqui, vai pro pronto-socorro, costura, tal. Tinha Mesbla lá no Rio. Então, Mapping, Mesbla, várias empresas fecharam as portas, as empresas foram acabando. As Americanas tinham uma concorrente lá no Rio, que eram as lojas brasileiras, a Lobras, que fechou em 1999 com uma dívida de 100 milhões de reais. Mais de 60 lojas físicas pelo Brasil. Então, o varejo é difícil. Charlão, ouvi que o Luiz Barsi, maior investidor brasileiro, né, conhecido, disse que sempre quebra o varejo sempre acaba e tal, que essas empresas tipo Magazine Luiza e todas essas uma hora vão quebrar. Em parte ele está certo. O varejo é muito desafiador. Tem outros nichos desafiadores também, mas tem gente conseguindo contornar essa situação, principalmente com a internet. Então eu concordo que o varejo é muito difícil, a tendência é quebrar, mas neste cenário pode ser que muitas empresas não quebrem. Depois eu falo um pouco mais. Então a gente viu que a Casas Bahia está ali respirando por aparelhos num local onde o cemitério é muito grande, tá? Então nós temos outras empresas também. A própria Americanas pediu recuperação judicial ano passado. Ali sim foi um negócio gigante. Uma dívida de 43 bilhões, com mais de 15 mil credores. Pegou todo mundo de surpresa. Então o caso da Americanas foi totalmente diferente. Você deve estar pensando, que estranho. A Americanas pediu recuperação judicial, as ações caíram 90%. A Casas Bahia pediu, as ações subiram. O que está acontecendo? Duas situações totalmente diferentes. Uma pediu recuperação judicial, a outra extrajudicial, e uma apareceu de repente com uma bomba, cara. Com uma bomba. O lance das Americanas, olha, eu acho que tem alguma coisa errada. E no dia seguinte, parece que estava errada. Parece que tem uma dívida, parece que tem um rombo, é 1 bilhão, 2 bilhões, agora 40 bilhões, mercado, caralho. O negócio foi grave. Mas não é só esse varejo que está com problema. O próprio setor de alimentação também está num momento complicado, com inflação e tudo mais. Então a rede de supermercados Dia anunciou o fechamento de 343 lojas no Brasil. Não é varejo tipo Americanas ou Via. Então a gente está vendo aqui que temos pedido de recuperação judicial em outros segmentos, como a rede Dia. Charlão, a Rede Dia é um caso à parte. E o Carrefour? Fechando 123 lojas, depois de um prejuízo de quase R$500 bilhão. Fechando mais de 100 lojas. O próprio Starbucks aqui no Brasil, que deu essa quebrada, também mostra uma gravidade da situação. Só que eles tinham aquela South Rock, que aí ali o problema também, Starbucks, Subway aqui no Brasil, tem a ver um pouquinho com gestão. A inflação pesa demais, não tem como você desvincular esse caso do Dia, Carrefour e tal da inflação. A inflação subiu muito, principalmente ali durante a pandemia, fora as lojas fechadas. Já começou a desacelerar, mas é um processo que ainda demora. Semana que vem teremos reunião do Copom, lá o Banco Central, eles vão decidir se cortam ou não a taxa Selic, porque realmente ela ainda está muito cara. Então uma taxa Selic acima de 10% é o que neste momento está prejudicando as empresas. Bom, tem a concorrência de fora, tem legislação trabalhista, dificuldade no Brasil, segurança, tudo isso. Mas sim, grave neste momento é o juro alto. Charlão, então e se o governo derrubar o juro? Aí vai dar uma merda maior ainda. Porque você vai ter um juro ainda um pouco elevado e uma inflação muito grande. Então, na minha cabeça, Charlão, para resolver aqui o problema da Casas Bahia, o que precisa? Bom, eles precisam fazer o dever de casa, agora conseguiram renegociar com muitos bancos. Tem que pagar e tem que ser mais eficiente, pelo amor de Deus. Eu tenho certeza absoluta, me digam até aqui nos comentários, eu vou mudar a enquete aqui no meio do episódio, me digam nos comentários se vocês têm comprado nas Casas Bahia ou se vocês estão comprando no Mercado Livre, na Amazon, nesses outros locais, principalmente Mercado Livre e Amazon, que é o meu caso. Esse é o grande problema. Mas passa também pelo juro. Vamos imaginar, se o juro cair para metade do que está hoje, as despesas financeiras vão despencar. Da Magalu, da Via, que é a Casas Bahia, o Bueiro lá, que eu falei de jogar bom ar, não adianta ficar mudando o nome. Mas
se as despesas financeiras caírem de todas as empresas pequenas da Bolsa, com certeza o mercado vai melhorar bastante. Então trouxe aqui algumas atualizações desse caso, expliquei recuperação judicial, outros casos e tal, e depois eu falarei mais sobre esse assunto, me aprofundando no canal Economista Sincero. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Antes, embora você já sabe, me siga nessa rede, tá? E me diga agora nos comentários o que eu perguntei antes. E aí, bichão, você tá comprando nas Casas Bahia? Ou a verdade é que você compra no Mercado Livre e na Amazon? Me diga aí nos comentários aí, se te vejo no próximo episódio.